Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para podermos darmos sequência ao nosso trabalho de integridade, apesar de tudo, né? Hoje estamos indo para a nossa quinta lição, né? Das 48, agora falta 43 só. A gente vai contando aí até chegar lá, Vamos lá? Hoje o tema do nosso estudo hoje é a chegada dos três amigos, né? Hoje vamos falar sobre a chegada dos três amigos de Jó. Se é que podemos chamar eles de amigos, né? Vamos lá. A chegada dos três amigos de Jó na cena marca uma nova etapa do desenrolar da história. Elifaz, Bildade, Zofar são apresentados como amigos que combinaram vir juntos para condoer-se e consolar o servo do Senhor em meio ao sofrimento. Quem são esses amigos? Por que eles tiveram a iniciativa de vir de tão longe? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eles e depois, é claro que no desenrolar do andamento, né, do nosso trabalho aqui, a gente vai comentando as características de um deles. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as características deles, como é eles, mas a gente também vai procurar o máximo possível fazer isso no desenrolar do andamento, não? Vamos lá, vamos para os comentários hoje. Essa pequena sessão de final de capítulo 2, eu esqueci de falar, né? Capítulo 2, versículo 11 a 13, separa dois momentos distintos de comportamento de Jó em relação aos acontecimentos de sua vida. Antes dessa sessão, Jó era um homem profundamente convicto da soberania de Deus e por isso reconhecia com gratidão tudo o que acontecia. Depois dessa sessão, Jó se transforma em uma pessoa revoltada e amargurada com a vida. Então, daquele que dizia que bendito seja o nome do Senhor, no saí, no entrei, né, no saí, no voltarei, sei lá, né, como diz aqui o texto, né? Voltarei. E agora muda a história de Jó. Jó agora ele tem outro comportamento, um comportamento mais que nós chamamos hoje de revolta diante dessa situação. O que modificou tudo isso nós não sabemos. O texto em si não fala, né? Por exemplo, no verso 10, no finalzinho fala: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Aí vem os seus amigos e aí ficam ali 7 dias sem falar nada, sem comentar nada. E depois que finda o 7 dia, Jó se manifesta. É que nós vamos falar semana que vem sobre isso, né? Jó se manifesta, mas manifesta de uma forma revoltante com ele próprio, e a ponto de amaldiçoar o seu próprio dia, né? Então, aqui temos uma reviravolta na história da vida de Jó. Primeiro, ele perde tudo. Segundo, perde a saúde, mas mesmo assim, o texto deixa bem claro que em tudo Jó não pecou, Jó apenas glorificou o nome de Deus. E agora as coisas mudam, né? Agora ele começa, no capítulo 13 diante, se queixar da sua situação. A gente não pode muito entrar em questões sobre isso, porque é muito fácil, né? Nós estamos aqui, desculpa, nós estamos aqui vivendo bem, nós não estamos passando o que já passou. E aí, a gente fala assim, pô, Jó também, será que não entende as coisas? A pergunta que eu vos faço, você entenderia a toda aquela situação? Às vezes, muitos de nós, na primeira já estaria já revoltado, já estaria já gritando, né, desesperado. E Jó, ele manteve a calma. Como falei, a mudança, né, de atitude, né, não sabemos a causa concreta sobre isso, mas faz com que a gente entenda que os 7 dias fez com que Jó pensasse muito e olhasse para dentro dele e disse, poxa, eu estou vivo para quê? Estou vivo para quê? Vamos lá. O significado de depois disso. Aí tem no capítulo 3, versículo 1,
fala depois disso, né? Vamos ver. Depois disso, depois que eles estavam lá calados durante 7 dias, e algumas situações que podem ser apresentadas como possíveis motivos da mudança do espírito de Jó, a saber, a perda de seus bens e filhos, os tumores malignos que ali assolaram repentinamente, e por último a chegada dos seus amigos para consolá-lo. Esses são os 3 cenários que precedem essa afirmação do início do capítulo 3. Se por um lado podemos afirmar que todas essas 3 situações acumulam sua parcela de contribuição para o quadro atual de Jó, do capítulo 3, por outro, por outro lado, não podemos ver forma óbvia do modo que essas situações provocaram a mudança do espírito de Jó. Se olharmos mais de perto a sequência do texto, capítulo 3, verso 1 a 2, há uma acusação, há uma ação com parâmetros que distintas entre o que Jó fazia e antes do que Jó faz agora. Ele passou a falar, ele abriu a boca. Até então, Jó estava levando. Tem aquela história que fala que a ficha caiu, né? Não sei se esse podemos fazer essa aplicação aqui na vida de Jó, que realmente a ficha dele caiu diante de todas as diversidades, né? Então, a gente não pode aqui, mas só que a partir de então ele abre a boca e depois da chegada dos seus amigos. Aqui nós temos um ponto que fala: qual é o efeito do silêncio da vida de Jó? Vamos lá. Nós temos aqui alguns pontos muito interessantes, que são 3, né? No caso, 5, né? Eu queria ler com calma com você. Primeiramente, o primeiro ponto é esse aqui. 7 dias de silêncio provavelmente significavam 7 dias de perguntas sem respostas, colidindo na mente de alguém já emocionalmente devastado pela perda de seus filhos e de sua saúde, né? Então só escute, tá, irmãos? É interessante. Primeiramente, as perguntas começavam a gerar dentro dele, nesses 7 dias. A outra, 7 dias de silêncio deram a oportunidade a Jó de fazer uma varredura completa de toda a sua vida, voltando até o dia do seu nascimento. E à noite, enquanto seu nascimento foi oficialmente anunciado e festejado. Possivelmente uma tradição. Agora, Jó, ele entra naquele negócio. Acho que não valeu a pena ter nascido, né? Ele faz essa reflexão, ele faz essa ponderação, né? E começa a fazer essa varredura dentro dele para saber o que aconteceu com ele, se vale a pena prosseguir. Vamos para outra. 7 dias de silêncio, sentado no pó e nas cinzas, deram a Jó a oportunidade de possivelmente confessar e rever cada pecado que ele tinha cometido sem palavras, até mesmo quando no íntimo do seu coração. É como ele fazia com seus filhos, né? Então ele começou, talvez, pensamos nós, e ele estava fazendo a mesma coisa, né? Fazendo algumas reflexão no seu interior, se tinha que o acontecimento tinha alguma coisa a ver com alguma coisa que ele falou. Será que eu falei alguma coisa que me levou a isso? Será que o pecado, né? Será que foi isso mesmo? Eu pequei, eu falei alguma coisa estranha? Bom, vamos continuar. 7 dias em silêncio, rodeado de 3 pessoas que também não encontraram palavras para descrever e explicar ou consolar o seu sofrimento, deram a oportunidade de Jó de colocar a sua perplexidade em contexto, ou seja, não era somente ele quem não estava entendendo. Então, ali, no contexto, todos os 4 não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Os amigos chegam lá, vê toda aquela cena e não buscam explicações, né? Agora, nós louvamos a Deus. Antes de nós irmos para o último, né? Nós louvamos a Deus porque esse livro foi escrito. Porque hoje, quando nós deparemos com adversidades,
nós recorremos ao livro de Jó. E nesse livro de Jó a gente vai encontrar aqui as saídas. É por isso que é muito importante que você participe conosco aqui. Nos dê atenção a essas semanas que vamos andar aqui. Porque é diante disso que a gente vai entender nosso dia a dia. De repente, se não existisse o livro de Jó, a gente ficaria também na mesma situação que estava tanto Jó como os teus três amigos. É muito importante isso. Por isso que esse livro é muito importante a gente lermos ele, estudarmos ele, né, com muita frequência. Terminando. Enfim, 7 dias de silêncio, 7 dias em silenciosa agonia foram suficientes para consumir todo aquele otimismo demonstrado por Jó nos 2 capítulos, nos 2 primeiros capítulos, né? Aquele incentivo, aquele otimismo que ele tinha, ele desapareceu agora. Então, esses 7 dias foram... Então, eu creio que o capítulo, aqui no capítulo 3, versículo 2, 1 e 2, ele exatamente, ele está aqui, sabe, mostrando que alguma coisa aconteceu naqueles 7 dias de silêncio. O que nós explicamos aqui. Aconteceu tudo isso, refletiu aquilo, fez algumas varreduras, meditou algumas coisas, viu que o seu nascimento, será que valeu a pena ter nascido? Enfim, né? Então, por isso que é muito importante nós estudarmos com frequência esse livro, né? Vamos lá. O que aconteceu nesses 7 dias deve nos ensinar, olha só, uma lição importante. Os danos causados pela perplexidade e a capacidade de explicar uma situação na alma de um justo são maiores que causados pela perda ou enfermidade. Como que eu vou explicar tudo isso? Dói mais do que totalmente sentir o problema, né? Vamos para o nosso outro ponto. Quem são os 3 amigos que vieram consolar Jó? Os nomes dos 3 personagens não servem de grande auxílio para a identificação na história, senão para saber que vieram de uma região distante da terra de Uz. Quem são esses 3 amigos que decidiram consolar Jó? Conforme veremos adiante, aqueles que o Jó considerava seus amigos íntimos lhe abandonaram, que nos queixam de fortes impressões de 3 personagens que não são os que Jó realmente contava com seus amigos. De qualquer forma, quem são eles? Primeiramente, a primeira referência é o nome de Elifaz. É o do primogênito de Esaú, que está em Gênesis capítulo 36, verso 11, a qual teve um filho chamado Temã, possivelmente a razão da região chamada Temã, cujos moradores nativos eram temanitas. A palavra Temã em hebraico era usada para localização geográfica. Ela significava literalmente a mão direita. Quando uma pessoa olhava para o nascente, que significava então o sul. Temã é também um local muito famoso pela predominância dos sábios que ali havia. Tem até aqui Jeremias 49, Jeremias 40, cadê Jeremias? Primeiramente, Jeremias está aqui. Jeremias 49 e o verso 7 e o verso 8. Diz assim: a respeito de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que perdeu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam e volte e esconde-se na caverna, moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Então aqui dá a ideia que era um lugar onde estavam os sábios, né? Os sábios, né? Bom, de todos esses os amigos que irão dialogar com o Jó, parece ser o mais equilibrado, erudito, além de demonstrar que já conhecia Jó e o ensinamento de Jó de longa data. Conhecia muito bem a reputação de Jó e o impacto de suas palavras sobre
sobre a vida de muitos que passaram por problemas, dificuldades semelhantes a ele. O silêncio de ele faz, então, era um silêncio aguardando mais uma lição de sabedoria, como em muitas ocasiões, quando Jó encontrou as melhores palavras para explicar e consolar seus sofrimentos. Então, é, parece que aqui é o mais centrado, é o mais equilibrado. Temos também depois dele Bildade. Bildade é uma pessoa cujo nome não aparece em nenhuma genealogia do Antigo Testamento e que faz pensar que era um estrangeiro. Ele é descrito como sendo um suíta, uma região que procede dos filhos de Abraão, de Quetura, chamado Suá, né? Suá. Então eles têm a ideia que Bildade é descendente de Suá, né? É por isso que vem a palavra suíta. O nome ele faz, né? Primeiramente, ele faz, né? Bildade, perdão, né? Bildade, ele veio, então, aqui vem, talvez seja o sobrinho de região de Sabá, etc. Então tinha essa ideia da onde ele viria. Quando Bildade falou com Jó pela primeira vez, ele demonstrou a mesma visão de Elifaz, o que faz dele provavelmente um discípulo e um seguidor. Então ele entra ali no mesmo sistema. Vamos lá. O nome Zofar, então não aparecendo em nenhuma genealogia, é originalmente da cultura de semita. Significa pequeno pássaro ou rolinha. Zofar é de uma região denominada Naamã, que até hoje não se sabe bem ao certo a localização. Zofar é o menos sensível de todos os três. Como os demais, ele também está decepcionado com a reação de Jó por esperar que ele tivesse condições de superar isso com mais facilidade. Quando Jofar teve a oportunidade de falar a Jó pela primeira vez, veja o tom de suas palavras. Está aqui em Jó 11, versos 2 e 3. Porventura, não se dará resposta a esse palavrório? Acaso não tem razão, tagarela? Será que acaso das tuas parolas fazerem calar os homens? Zombarás tu de quem que ninguém te envergonhe? Isto é, e aí? Cadê aquele que falava bem? Então, gente, parece que o Zofar é um dos amigos que a gente tem de vez em quando, né? Que tende a nos julgar, né? Quando nós nos calamos diante de uma adversidade. Por isso que quando você se deparar com alguém que esteja com dificuldade, é por isso que o livro de Jó é importante, nós vamos nos proceder, principalmente como o Zofar. Humildade, ele faz, a princípio, eles estavam mais cautelosos a falar com Jó, porque eles tinham mais maturidade. O Zofar é aquele tipo de pessoa que gosta de falar na lata, falo mesmo. É perigoso isso, né? Ninguém conhece a dor do que está das pessoas, que está no coração das pessoas. Por isso que tomam cuidado quando nós formos aí querermos julgar as pessoas e fazer como o Zofar fala aqui no capítulo 11, verso 2. Né? Cadê o homem que fala, o homem sábio? Cadê o pastor? Cadê a pastora? Cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê o mestre que ensinava a Bíblia? Agora está assim, assado. Tome cuidado, né? Não julgue. Vamos aprender com as lições aqui. Vamos terminar então? Hoje está mais rápido hoje, né? As pessoas que perfil desses amigos nos ensinam? Como que nos ensinam aí? Vamos lá. As pessoas que se dispõem a nos ajudar em momentos como esses já nos conhecem e por isso geralmente irão usar o conhecimento que elas têm do nosso passado para julgar e resolver nosso presente. As pessoas que se dispõem a nos ajudar e consolar criam expectativas quanto ao modo como devemos reagir baseando-se no que fomos antes de cairmos nos problemas em que estamos. A maioria das pessoas que se dispõem a nos ajudar e nos
e nos consolar estão preparadas ou interessadas para ouvir nosso lamento. Não estão preparadas ou interessadas para ouvir nosso lamento. Ou mais quem da nossa reação ser semelhante ou melhor do que tivemos antes. Infelizmente, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir o que nós estamos passando. Por isso que é complicado, né? Só mesmo quem vive, né, diante das adversidades é que vai entender essas questões todas. Por isso que é perigoso você julgar, né? Tem coisas que às vezes nós não podemos falar para ninguém. Nosso sentimento, a nossa lamúrias, às vezes temos que guardar e soltar sozinho ali, e sozinho entre aspas, né? Mas falando com Deus somente. E procurar o máximo possível fazer isso. E porque tem pessoas que não vão entender. Não vão saber entender, porque aí vai falar o que está fazendo, o que está acontecendo, o que está pensando. E as pessoas tendem o quê? A julgar as pessoas em vez de procurar dar uma ajuda. Então, esse é um problema que vivemos hoje. E que nossa palestra aqui nos leva a essa reflexão, como nós podemos resolver esses problemas, né? E antes de você julgar alguém, tenta se colocar no lugar dela no momento, né? Eu conheço pessoas que caíram em pecados, não porque eles foram responsáveis, mas porque não tiveram alguém para entendê-los ou para ajudá-los da forma que deveria ser ajudado, não da forma que eles queriam ajudar. Uma palavra não faça isso, não vai resolver o problema. Se fosse eu não fazia, isso não vai resolver o problema, né? A questão é você se entrar no meio, procurar fazer, procurar viver o que ele está vivendo, procurar sentir o que ele está sentindo, para poder ajudar essas pessoas. Isso se chama empatia. Empatia. E o que está faltando hoje é exatamente isso, a empatia. Lamentável, sinceramente falando, que vemos isso tudo acontecendo no nosso dia a dia hoje. Pessoas, eu repito, não estou dizendo que eles sejam responsáveis pelos seus pecados, pelos seus atos, mas eles poderiam muito bem, né, se usarem empatia, né, lutarem por essas pessoas. Eu tenho certeza que elas poderão, né, mas porque essas pessoas estão pedindo ajuda. Quando a pessoa pede ajuda, é porque ela não tem como sair daquele problema, né? Quando ela está envolvida com o problema, né, ela não tem como sair. E aí tem que entrar empatia e não julgamento. Por que você está fazendo isso? É só não fazer. Não é isso, né? É procurar ajudar. Ok, queridos? Terminamos mais uma aula e que Deus nos abençoe grandiosamente. E semana que vem estaremos de novo aqui, né? Vamos dar continuidade aqui e as coisas vão cada dia mais continuar nos efeitos, né? Aí semana que vem vamos falar sobre o capítulo 3 de Jó, né? É um capítulo bem interessante. Leia ele com calma, com paciência e semana que vem conosco aqui para podermos estudar. Deus abençoe. Até sexta-feira que vem. Mais uma aula desse livro tão magnífico que tem integridade apesar de tudo. Lembrando que esse livro não está à venda. E o que eu achei à venda está 100 e poucos reais. Caro demais, né? Deus abençoe. Até sexta-feira que vem.